Louvo a Deus pela vida da igreja do Senhor. Enquanto os irmãos estavam apresentando os trabalhos, crianças e jovens, ciclo de oração, eu louvo a Deus porque o Senhor me fez lembrar de uma passagem na Bíblia que ele escreve aos Evangelhos: pela árvore conhecerei os frutos, seja pelos frutos conhecerei a árvore. Quando você vê uma igreja da maneira em cada departamento, você vê que a árvore é boa. Por mais que as pessoas queiram te condenar, mas olha os frutos. A gente olha os frutos, não é as críticas, não é as perseguições, mas quando você vê os frutos, você vê que Deus está no negócio. Porque se não tiver, árvore não produz fruto. Para produzir fruto, precisa de estar na direção do Senhor. Para auxiliar, para administrar uma igreja como esta, uma envergadura como essa, não é fácil. Mas Deus tem levantado as mulheres, homens de Deus, para nos estar nos auxiliando, pessoas de Deus. E nós estamos colhendo juntos os frutos para a glória do Senhor. Eu quero deixar para a meditação dos irmãos Salmo de número 139. Já quero agradecer a Deus pela vida de você, mamãe, você presente nesta noite. Que o Espírito Santo continue te abençoando você, pela pessoa maravilhosa que és. Pedro vai dizer para mim que você é o vaso mais frágil, mas também de uma grande capacidade, e sem você nada de nós que estamos aqui poderia ser sem as vossas mãos, sem os vossos cuidados. Salmo de número 139, mesmo assentados, eu quero ler o versículo 13, eu quero ler com vocês, mesmo assentados, Salmo 139, a partir do versículo 13. Prometo aos irmãos que vão ser bastante breve, porque já ouvimos bastante aqui nesta noite. Ainda tem algo a fazer, tem uma lembrança, tem algo ainda que foi preparado com carinho para todos vocês. Desde já quero aqui, enquanto você encontra, eu quero agradecer a Deus aqui pela vida da minha esposa, que foi a pessoa que nos deu a oportunidade de ser pai. Quando casamos, já estavam os dois jovens, mas já com grande responsabilidade, 18, 19 anos de idade. O tempo tem passado, ela nos deu a oportunidade de eu ser pai. Eu agradeço a Deus pela vida dela, agradeço a Deus pela vida, a organização desse trabalho, pensando que não ia conseguir fazer nada, mas como falamos aqui, quando Deus está cuidando, irmãos, pode ter vento que for, mas acaba dando certo. O salmista escreve no Salmo 30, versículo 5, parte B: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Jesus escreve no Sermão da Montanha: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurado aquele que estão trabalhando na obra do Espírito Santo de Deus, porque aqueles que estão trabalhando vão ser recompensados. Bem-aventurado é aquele que, quando o seu Senhor voltar, achar ele ocupado, trabalhando na dispensação do Espírito Santo. Louvo a Deus por você, aquele que está com as mãos aradas e trabalhando para o Senhor. Versículo de número 13 diz assim: pois puseste em meu interior, entreceste-me o ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos no firme encoberto, quando oculto fui formado, entecido na profundeza da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais sendo dia e dia formado, quanto nem ainda uma delas se havia. E quão precioso são para mim, Deus, os teus pensamentos, são grande a soma deles. E se contaste, seria em maior número do que areia. Quando acordo, ainda me estou contigo. Salmista Davi, ele escreve este salmo falando da grandeza de Deus. Eu descobri que para conhecer a essência do amor de Deus, da grandeza de Deus,
A primeira coisa, devemos ser mãe, e a segunda opção é ser filho. Davi está explicando também Jeremias. Ele escreve no capítulo 1, versículo 5, dizendo que antes que te formasse, Deus já te conhecia. Quando começamos a observar a criação, aonde os cientistas, eles nunca conseguiram compreender a formação de um feto em um ventre. Ele nunca conseguiu compreender como se forma uma criança. Mas o salmista Davi, há mais de 2000 anos atrás, ele começa a conversar com Deus. Um homem que não teve teologia, um homem que não teve estudo profundo, ele começa a explicar como funciona, como Deus formou você, como Deus nos fez, a essência de ser mãe, a mulher a qual, a partir do momento que ela começa a conceber no seu ventre materno uma criança, a criança ela começa agora, antes de nascer, tem um contato especial com a mãe agora tendo aquele contato especial com a criança que ainda no ventre. E me chama a atenção que quando, irmã Verinha, uma criança nasce, ela nasce em grito e choro, ela começa agora a gritar, a mãe pegando ela, encostando no seu peito, no pescoço, só dela sentir o carinho da mãe, o calor da mãe. Após um minuto de ter nascido, o choro se cessa, porque ela está dizendo, eu estou num braço seguro, porque a minha mãe me segurou sobre os meus braços. Sabe o que é isso? A importância de você ser mãe, a importância, a grandeza, a essência. Às vezes não reconhecendo a capacidade, a pessoa que vocês é, mas quando a Bíblia vem traz o relato da pessoa que vocês é, eu louvo a Deus pelas vossas vidas, e louvo a Deus porque tu és mãe, e é a mãe escolhida por Deus. Eu me lembro que quando nós somos mãe, somos pessoas que cuidamos. Imagina que nós somos pessoas, manquete, que temos dificuldade de dividir. Que é isso, pastor? Quando nós temos presente, nós não gostamos que uma criança, preste atenção, para as crianças me ajudarem aqui. Quando nós temos um presente, uma criança ganha um presente, ela não gosta de dividir aquele presente de maneira nenhuma. Aquele presente é meu, nós não gostamos de dividir. Imagina que quando nós vamos presentear alguém, irmão Gilmar, pastor Vilmar, quando nós queremos presentear, principalmente em roupa, nós chegamos mansanda em nosso guarda-roupa, pegamos roupa nossas usadas e presenteamos alguém, damos para a pessoa. Mas quando é seu filho, não, você vai na loja e escolhe o melhor, porque o amor de mãe, ele é grande, ele é profundo, ele é aquele que vai além do céu das estrelas. Como estão entendendo aqui do valor que você tem diante de Deus? Você é importante, às vezes não reconhecemos o valor que você tem, mas Deus começa a observar e dizer para você que antes que você se formasse, Deus acompanhou o seu desenvolvimento parte a parte, e por isso, se hoje você se encontra com vida, é porque o Criador te sustentou, te segurou nas mãos e te fez você entender que a importância de gerar um filho é você entender que nessa noite o Criador te trouxe aqui para dizer para você que você é importante sim, porque você teve a oportunidade de gerar alguém e te chamar de mãe. E quem sabe quando a voz mãe pela primeira vez, quando o filho te chama de mãe a primeira vez, as lágrimas correm no rosto, derrama sobre o nosso rosto, porque quando alguém te chama de mamãe, as lágrimas correm em nossos corações, porque é importante demais você entender que nessa noite você é mãe, porque Deus te escolheu, Deus te escolheu nessa noite. É por isso que eu digo para você, você é importante sim, porque Deus te escolheu você para ser gerar e ser gerada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Há 10 anos atrás, uma mulher, ela gera 3 filhos, e aquela criança, ela nasceu com dificuldade nos rins. E quando aquela criança nasce, aquela mulher, ela fala para o médico: eu queria ter 3 rins para dar um para cada um dos meus filhos, porque se eu tivesse isso, porque o amor de mãe
Não tem como se comparar o valor que vocês têm. A mãe defende, a mãe cuida, a mãe é aquela mansada que o filho vai crescendo, mansinho, o filho vai crescendo, e a mãe, e o filho vai para a escola, a mãe é aquela que dá um beijo no filho, o filho um beijo da mamãe. O filho vai crescendo, e aí agora, filho um beijo da mamãe, vai dizer, boa mãe, já cresci, a minha avó já mudou. Mas diga a senhora que é o beijo do filho, ele cresce, mas ele nunca vai deixar de ser filho, e você nunca vai deixar de ser mãe. Eu quero que você, filho, entenda uma coisa. Por mais que você esteja de cabelo branco, a sua mãe nunca vai deixar de ir para a orelha, de puxar da conselho, porque ela nunca vai deixar de ser sua mãe. Por mais que você chame a mãe de aborrecida, mãe, a senhora pega demais no pé, mas ela nunca vai deixar de te amar. Porque ela não te gerou você para ser esquecida. Valoriza a mãe que você tem, valoriza a pessoa que você chama de mãe, aquela que pagou um preço para gerar você. Imagina quantas vezes na sua gestação o cordão umbilical era para enrolar no teu pescoço, aí Deus vai lá no profundo olhando de cima e Deus vai cuidando cada momento, 1 mês, 2, 5. Algumas crianças nascem além do tempo, aonde a medicina vai dizer se não vai escapar, mas Deus está dizendo vai sim, porque eu gerei, eu cuidei, e vai ter vida e vida com abundância. Ei, aprende a valorizar a mãe, a pessoa que você tem como mãe. Abrace ela e diz: mãe, obrigada por você ter me gerado, ou me dado a vida, porque é projeto de Deus. Nunca vai deixar de ser filho. É Deus, aleluia. Porque o negócio tem a essência de Deus também. Às vezes a falta de reconhecimento é muito grande, porque a mãe é mais ou menos assim, assim. A mãe às vezes não trabalha. Como assim? Às vezes chegando em casa, a mãe cuida da criança. Eu lembro que às vezes eu chegava em casa, como falei para os irmãos, desde que quando casamos já assumi uma igreja, uma responsabilidade. Por isso que temos uma certeza do nosso chamado. Eu e minha esposa temos certeza do chamado de Deus na nossa vida. Aleluia. É por isso que nós aprendemos como a palmeira, o vento balança para a direita e para a esquerda, mas nós estamos lá, glória a Deus, aleluia. E às vezes chega na hora de ir para o culto, a minha esposa está arrumando os crianças e diz: agora, está na hora. E tem 2 filhos para arrumar, me ajuda aqui. Não, você não fez nada, o dia todo eu trabalhei. A Beca falou mais do que eu. Levanta, passa a cozinha, arruma aí para ir para a escola, que não chama do lado, chama o dever de casa, meu Jesus. Mamãe, me ajuda aqui. A criança, ela chama quem? A mãe. Se a criança passou mal na escola, diz para o professor: liga para minha mãe. Muitas vezes o pai, ele está ausente, ele chega de casa e não sabe o que passou durante a sua vida, mamãe. Mas o Espírito Santo, ele tem olhado o seu espaço e tem contemplado as suas lágrimas, e a vitória de Deus vem na sua vida, porque Ele é o Deus de Israel, é o Deus que te criou, é o Deus que te abençoa, é o Deus que te sonda, é o Deus que te dá vitória, em nome do Espírito Santo de Deus. E às vezes é aquele reconhecimento que dão para vocês. Às vezes no dia das mães, pastor Vilmar, nós colocamos um presente para a mãe. Aí nós compramos uma panela. O irmão está cansado de panela. Eu vou comprar um fogão para ele, o senhor está ruim. Ela cansou do fogão. Ela está querendo um vestido, um salto, aquele negócio falta para ficar mais grande, para andar bonito. Ela está querendo que você vá no salão de beleza e paga lá e diz: ei, paguei para você, vai lá e se enfeita, lá fica bonito. Mas são pessoas que reconhecem muito pouco. E às vezes nós cobramos muito. A bolsa pronta? O que você vai fazer hoje? Hoje, irmão Pedro, cadê o Pedro? Irmão Pedro dizendo: só fazer o almoço para
sua mãe? Eu fui para a cozinha, inventei um tutu lá e deu certo o negócio. Mas paga ela? Não. Gratidão. Obrigado por você me suportar. Obrigado por você ser muito dos filhos. Porque se não fosse você, não era pai. Se não fosse você, não tinha pegado nos braços um filho e sentido a oportunidade de conhecer o que é ser pai. Sentir a oportunidade de sentir o calor de um filho e dizer: papai, pela primeira vez. E a gente, como bobo, chorar diante daquela criança. Se não fosse você, eu não tinha essa oportunidade. Ou seja, gratidão a você. É isso que Deus está dizendo na palavra dele, que vocês são especiais. Quem sabe o momento e o tempo passou, eu preciso encerrar aqui. Eu preciso pôr uma vírgula aqui, mas eu quero dizer para você que os olhos de Deus sobre as suas vidas são olhar e dizer para você: vencedora. Lá do céu o Espírito Santo está dizendo que vocês são capazes, você vai conseguir. Eu estou te ajudando, não vou te desamparar. Quando um pai e uma mãe esqueceu o filho que nasceu, mas eu jamais esquecerei. O Espírito Santo está dizendo pela boca do profeta Isaías que jamais o Espírito Santo vai esquecer de você. Parabéns, mamãe, pela sua vida. Que o Espírito Santo possa abençoar o teu espaço, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Não vai dar para terminar a mensagem, mas eu quero convidar você a ficar de pé. Quantos filhos aqui que jogam com sua mamãe hoje? Vamos orar com a mamãe? Se for preciso, empurra esses bancos para a direita, para a esquerda. Mas eu quero você ao lado da mamãe. Eu quero que você vá orar com a sua mãe. Se sua mãe não está, você vai orar por uma mãe aí. Você vai escolher uma mãe que você ama, porque todas são mães. Olha, mandou jogar. Olha com a mãe dos seus filhos. Olha com a mamãe dos teus filhos. Não tem problema chorar, não. Não é vergonha chorar, não. Às vezes nós perdemos tanto tempo no WhatsApp. Nós perdemos tanto tempo no WhatsApp. E perdeu a oportunidade de dizer: mamãe, perdeu tempo em dizer para as mães dos seus filhos, dizer para aquela mamãe que teve a oportunidade de olhar para você um dia e dizer assim: eu quero ser a mãe dos teus filhos. Aquele filho que nasceu do seu ventre, às vezes hoje você não orou com ele não orou com você. Às vezes você não teve oportunidade de abraçar aquela pessoa e dizer: obrigado por você estar aqui. Mas nessa noite o Espírito Santo vai tocar nesse coração aí. E quem sabe, se você der vontade de chorar com a sua mãe, quem sabe aquele perdão que está guardado no coração, quem sabe aquela vontade de pedir perdão para o filho, para a mãe, para o esposo, para a esposa, quem sabe, eu não sei porque o Espírito Santo está nos levando a tocar nessas palavras, mas quem sabe essa noite você queira dizer para a pessoa: me perdoa porque eu não tenho sido uma boa mãe, um bom filho, eu não tenho sido um bom esposo, ou seja, eu não tenho sido uma boa esposa, mas eu quero te pedir perdão nessa hora. E o Espírito Santo vai ter liberdade nessa igreja. Eu não sei o que está no coração, no seu coração neste momento, mas eu creio ainda. E quem sabe, daqui a um tempo eu não vou ter oportunidade de abraçar a minha mãe, porque assim a Bíblia vai dizer para mim que nossas mães, o ser humano é como a árvore, ou seja, uma planta que nasce de manhã e à tarde ela murcha e se seca. Ou seja, Jesus pode buscar, e quem sabe o ano que vem eu não tenho oportunidade de dizer: me perdoa. Meu Deus, vai tocando agora.
Espírito Santo, eu creio que nesta noite, se a mãe, se a coração querido nesta hora vai tocando agora, porque o Senhor bálsamo, é o Senhor que cura, é o Senhor que sai, é o Senhor que edifica. Jesus é o Senhor que passa as tuas mãos nesta hora. Jesus visita cada mamãe, visita cada papai, cada filho, visita cada pessoa nessa noite. Visita, Deus, com tuas mãos vai tocando agora. E se porventura algum coração ferido, haja liberdade em sarar, haja liberdade, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu te agradeço, ó Pai, nessa noite. Eu te agradeço, ó Deus, pela vida Marcelina. Deus, eu te agradeço, ó Deus, pela vida da Rosinha. Deus, eu te agradeço nessa noite pela vida da mãe Miguelina, da mãe Cintina, da mãe Tereza, da mãe Luciene, da mãe Letícia, da mãe Zélia, da mãe Luciene. Deus, eu te agradeço nessa noite pela vida da mãe Maria das Graças, da Edilânia, da Cíntia. Meu Deus, eu te agradeço nesse momento pela vida da Maria Madalena, da mãe Kate, da mãe Jovem. Deus, eu te agradeço agora pela vida da mãe Beatriz. Jesus, eu te agradeço pela vida da mãe Zilma. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, te agradeço pela vida da mãezinha, da mãe Renata, da mãe Jeane, da mãe Iracema, da mãe Nilza. Deus abençoa poderosamente a vida da mãe Daiane, da mãe Sandra Souza, da mãe Regina, da mãe Fernanda, da mãe Sandra Madaleno, da mãe Rosário, da mãe Miriam. Jesus abençoa poderosamente a vida da mãe Cida, da mãe Vani, da mãe Verinha. Jesus, eu te agradeço nessa noite, papai. Eu te agradeço agora pela vida da mãe Rosa, mãe da mãe Guiária. Deus abençoa poderosamente a vida da mãe Nasci. Jesus, eu te agradeço agora pela vida da minha mãe. Deus abençoa poderosamente. É o que eu te pedi agora e te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe teus caminhos. Que o Espírito Santo ajude você, mamãe. Que o Espírito Santo cubra você com a graça dele. Ser mãe é ter fardo pesado no ombro. Ser mãe é chorar, ser mãe é gritar, ser mãe é lamentar. Ser mãe às vezes não tem amigos. Ser mãe às vezes é ficar sem palavras. Ser mãe às vezes é ficar no canto sem sair. Ser mãe às vezes é cuidar de casa sem ter férias, sem ter décimo terceiro, sem ter salário. Ser mãe às vezes é precisar do pão e não tem casa para dar para os filhos. Ser mãe às vezes é gritar e ninguém ouvir. Ser mãe às vezes é chorar sem ser compreendida. Ser mãe às vezes é buscar sem ser achada. Ser mãe às vezes é gritar e ver as costas virar para ela. Mas ser mãe também é ser amiga de Deus. Ser mãe também é gritar no céu se Deus ouvir. Ser mãe às vezes é desespero, sem ter nada em casa, e orar e Deus abrir as portas. Ser mãe às vezes é confiar no Deus de Israel e Ele fazer prosperar em vossas vidas. Feliz Dia das Mães para você. É a homenagem do pastor Robson e irmã Zélia, Pedro Gabriel e Thalita. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor. Eu vou já dar os avisos, já passo o microfone aqui à irmã Sandra. Deus abençoe você. Sabemos as pedradas que tem levado, mas guarde o seu coração. Pela árvore conhecerei os frutos, pelos frutos conhecerei a árvore. Se está dando fruto, é porque tem ave boa. Porque tem muita ave morta aí que não produz nada. Mas Ilma, Deus abençoe você. Obrigado por ser essa crente leal. Que Deus abençoe.